Agora, Keila Lima, para onde nós vamos, Keila? Vamos conversar com o Dr. Bozini, que está aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios do sexo. Não é, doutor? Bom dia. Oi, bom dia, gente. Bom dia a todos. Hoje de topete, né, Arthur? Tô vendo, você deu um trato no topete. Botaram um topete. Ô, doutor João, mas está elegantíssimo. elegantíssimo. Não, coisa incrível, né? Coisa incrível. É maravilhosa. Bom humor, né, doutor? Tem que começar o dia com bom humor. Segunda-feira começa bem humorado também? Muito bem humorado. Aliás, a gente tem que lembrar que todos os benefícios que a gente vai falar aqui do sexo, eles são porque o indivíduo fica feliz, né? A pessoa fica contente, né? Cuscante, exultante, melhora tudo porque tá tudo aqui, tá tudo na cabeça. Estar bem, melhora a imunidade, melhora a hipertensão, dorme bem, a gente vai falar um monte de coisa aqui, é porque o indivíduo fica revigorado. Né? A pessoa revigorada, ela vive melhor. E a gente sabe que, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo de, por exemplo, vocês já viram gente que tem herpes, né? Sim. Herpes são aquelas bolinhas que geralmente estouram mais quando comumente. baixa a resistência de uma pessoa, né? Quando baixa a resistência, Dani. Então você pega assim, eu gosto de fazer essa ponte porque as pessoas percebem, e isso é comum, as pessoas têm aí, que, por exemplo, uma pessoa que tem herpes, quando fica nervosa, quando passa um estresse, quando fica triste, estoura tudo, não estoura? Uhum. Ou seja, quando você fica triste, a tua imunidade tende a baixar. A história também. Por quê? Porque assim, quem tem o vírus da herpes, ele fica parado no nervo e a nossa imunidade fica defendendo. Quando você fica triste, estressado, ansioso, deixa de defender tanto, ele estoura. E daí vem à tona. Aí vem à tona. Então, isso é bom para demonstrar como que o nosso emocional interfere no nosso físico. Uhum. Mas é incrível, porque a gente observa que as pessoas, tem muitas pessoas que estão sempre nervosas, pilhadas, bravas, mal-humoradas, que parece que se enfesado fosse alguma coisa de ser sério, né? Uhum. Então você vê as pessoas com aquela carranca. Carranca também é sinal que a vida sexual não está ativa, né, doutor? Não anda, provavelmente não anda muito bem. Porque se você for observar, numa pesquisa recente, 50% dos brasileiros, né, em torno de 50% dos brasileiros, se declararam sexualmente insatisfeitos. Pô, nossa, metade da população? Não falaram exatamente o que é, né? A pergunta era, você se considera satisfeito sexualmente? Não. 50%. Caramba. Nossa, mas é muito, né? É muita gente. Mas seria o quê? Falta de tempo, falta de encontrar uma pessoa ideal, uma pessoa legal? O que seria? Eu acho que tá ligado assim, é uma coisa muito reprimida, né? O indivíduo não pode viver aquilo feliz. Né? É educado desde a infância de que aquilo é sujo, é difícil. A individualidade. É individualidade, a pessoa não pode praticar com naturalidade aquilo, é ensinado que aquilo é proibido, né? Então fica uma coisa suja para a maioria da sociedade e mal resolvida. Além disso, tem toda a rede dos amigos, dos familiares também. Que ficam cortando as asinhas das pessoas. Que corta, ensina que é feio, você não tem liberdade. O casal tem toda a liberdade, né? Exatamente. O próprio casal acaba não desenvolvendo uma intimidade boa. Né? Então, assim, por vergonha, um não fala pro outro o que gosta, o que acha legal, o que não acha legal. E aí acaba que fica ruim, né? Cheio de tabus. E quem pratica... Assim, pesquisas recentes também demonstram que, assim, que quem pratica, mulheres que praticam pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, aumentam a longevidade. Vive mais. Maravilha! Tanto o homem quanto a mulher. Porque acho que tira o estresse também, né? Porque acho que você relaxa, você fica mais feliz, com certeza. Com certeza. Né? E assim como a sua linha de produtos, Dr. Hollywood, também rejuvenesce, sexo também de 7 a 12 anos é a diferença entre a idade biológica e a aparência física. Porque são as coisas. O que a gente. Porque na hora do. Eternamente jovens. Nós somos assim jovens. Forever young. Somos assim? Fala, Dani, pergunta. Não, então, eu queria saber assim, por exemplo, em relação ao que a gente está falando agora, a pessoa que ela pratica o sexo. O que é a eliminação do orgasmo? O que é que faz essa pessoa se sentir mais jovem? Ela fica mais nova? É isso que você está falando agora? O que acontece? Isso que é importante, porque assim, não é simplesmente praticar sexo como você pratica, sei lá, corrida na esteira. Jogar tênis. Jogar tênis. Não é pelo ritmo que você está em fazer todo dia, é porque é prazeroso. Então, quando tanto a mulher quanto o homem tem orgasmo, o que acontece? Ele libera endorfinas.
E essas endorfinas e outros hormônios, endorfinas são hormônios cerebrais, né? Essas endorfinas e outros hormônios regulam várias coisas importantes no organismo. Então, por exemplo, ajuda muito a liberação de cortisol. Cortisol é um hormônio produzido em cima, numa glândula em cima do rim, a suprarrenal, que ele regula, por exemplo, imunidade, ele regula pressão, ele regula funcionamento renal e regula bem-estar. Libera. A mulher que tem orgasmos normalmente melhora o estrogênio. Então aquela coisa de que uma noite boa de sexo melhora a pele é real. Olha, que maravilha. Não é mito, não é fantasia. Não é mito, não é fantasia, porque assim, ela vai liberar mais estrogênios, chocolate, champanhe e sexo. Faz a mulher liberar estrogênio. Então tem que juntar tudo, viu, povo? Fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Já tem então, perguntas. Assim, libera e melhora o cabelo mais sedoso, a viçosidade da pele. Então isso ajuda a ficar rejuvenescido. Beleza Entendi. pura. Tem pergunta já, Tem Keila? perguntas, você pode mandar sua pergunta aqui que o doutor vai responder, www.redetv.com.br. E a primeira pergunta é da Ângela, lá de Piracicaba. Oi, Ângela, bom dia. A Ângela diz o seguinte, doutor, quais são os benefícios do sexo na melhor idade, ou seja, para as pessoas que têm mais de 60 anos? O sexo é assim, o ser humano ele nasce sexuado e vai falecer sexuado, né? Então é uma coisa que as pessoas, o que a gente tem que estimular na melhor idade é que o quê? Tem que ser praticado, não tem que perder a esperança. Né, que o pessoal acha que vai perder a função. I hope so. Hope so, né? Quer dizer que o pessoal fala assim, e muitos pacientes meus em consultório, o que eles falam? Eles falam assim, não, porque a minha idade sexualmente ativa vai acabar. Não acaba? Não acaba nunca. Nunca acaba, então? Nunca. A gente nasceu assim... Que pode ser diferente com o tempo, mas não Isso, acaba, né? não acaba. Então, eu acho que o grande lance que a gente tem que... o grande Mas pro conselho, homem não é mais difícil? O homem é mais difícil, né? Porque acha que vai acabar, Dani. Ah, é? Porque, assim... Já pôs Mas não na tem a cabeça. mesma Tem na função cabeça- de uma pessoa jovem, né, doutor? Isso, não dá pra querer ser Assim. que nem jovem, mas também, isso é importante. Saúde. Na melhor idade, o indivíduo ele tem todos os benefícios que uma atividade sexual traz para uma pessoa mais nova. Só que não com a mesma intensidade, não dá pra querer. O grande mal é esse, quer agir que nem um menino de 15. Mas basta ver, eu tenho como exemplos, para vocês mais velhos, a gente tem como exemplo duas entidades da cultura popular planetária, que é Charlie Chaplin, o Carlitos, que logo com mais de 70 anos, ele teve filho, e o Picasso também, o grande pintor. Então esses caras, realmente, eles tinham uma vida ativa sexual. Isso está relatado em suas biografias, Está né? relatado, então assim, a gente tem que manter uma boa atividade, assim, buscar saúde sexual desde antes da melhor idade, para que quando a gente atingir a melhor idade, a gente vai estar mais rejuvenescido e acreditando que a gente funciona, acreditando que continua se aproveitando disso, né? Porque o idoso, ele precisa de mais toque, ele precisa de mais pegada. Aderência. Mais aderência, né? Então, tem que se tocar mais, tem que gostar mais, um tem que abraçar mais o outro e dançar, estimular o relacionamento. Exatamente, isso é que é verdade. fundamental, né? Fundamental. Sair pra jantar, sair pra conversar, tomar um vinho, Aquela dançar. coisa de... A gente vê muitos idosos fazerem aqueles salões com dança e etc e tal. Dança Isso de é ultra salão. saudável. E Isso é aquilo fascinante. estimula mesmo, Estimula né? pra caramba, porque é ultra sensual. Fantasia, né? Essas coisas todas. Exatamente. Né? Eu tô A pra sensualidade começar a fica dança no ar. Eu vou começar a ter aula de dança de salão já, viu? Vamos Doutor. dançar rumba. O Hugo, um beijo pro Hugo. Ele quer saber se há relação entre a frequência do sexo e o controle da ejaculação. Aí a gente já entra numa área que o pessoal acredita, bom esclarecer, viu, Hugo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Indivíduos que têm problema de ejaculação precoce não guarda relação com a frequência. Você pode ter um episódio de ejaculação precoce por estar muito tempo na seca, né? Quando você já está subindo a parede, já está meio mal, pode acontecer de ter um episódio. Mas aqueles que têm de uma maneira crônica, que apresentam um problema de não conseguir o controle, não guarda qualquer relação com isso. E o contrário? O contrário, como assim? A retenção seminal, a pessoa. Também não guarda. Também não guarda. Aqueles indivíduos que têm ejaculação retardada, que a gente diz, Justamente. ou anejaculação, na verdade é um problema que o indivíduo tem muito medo da falha. Né? É um problema psicológico, emocional, assim como a ejaculação precoce.
em que não guarda relação com atividade, com quanto ele faz sexo ou não. E os manuais sexuais, doutor? Isso tudo com a tradição do Oriente, que nós sabemos, tem o Kama Sutra, Sim. que esse é o supra-sumo, é a Bíblia de todos esses, os primeiros, todas as histórias do enlace amoroso. Tem o Kama Sutra e tem outros manuais chineses, islâmicos. Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Então, esses Indianos, sim. São manuais legais, assim, mas são super jóias, mas não atinge a nossa cultura, né? Aqui na nossa cultura... Mas nas bancas de jornal eu vejo Kama Sutra, Mas não em tem... bloquinhos pequenos, em livros grandes. Mas tudo que se faz sobre sexo vende. Vende, Se verdade. fizer, vende. Lá é uma filosofia, né? Aqui na nossa cultura, isso não tem aquela penetração tão boa quanto é lá. Penetração, né, doutor? Exatamente. Então, assim, você me mata. Doutor, deixou o doutor vermelho. De forma nenhuma. Me deixou, olha, eu já tenho essa cutis tão escura para ficar moreno, vermelho, né? um pouco de Mas o doutor tá na felicidade, poxa, dá pra perceber. De topete, melhor ainda. Mas vamos lembrar também que, assim, tem pesquisas, mudando um pouquinho também o assunto, existem pesquisas hoje que a gente sabe que a atividade sexual, o orgasmo, faz com que a mulher se sinta protegida, estamos estudando que protege contra o câncer de mama, por exemplo. Que fantástico isso. Então, Por Vocês quê? sabiam, meninas? Por que isso? por causa da imunidade. Então, assim, a mulher que tem mais orgasmos vive mais feliz. Isso se traduz em um controle hormonal mais legal e ela se protege melhor, ela tem uma vida saudável mais das Uma células vitalidade. dela. As células dela têm uma vitalidade melhor, né? Entendi. Tem menos chance de estragar, vamos dizer assim. Entendi. Né? Então, assim, a gente já está sabendo que, além das mulheres que engravidam mais cedo, aumentam o tempo Hábil, né? devido, né? Pelo menos de 6 meses a 1 ano, no mínimo, de aleitamento do bebê, também protege contra o câncer de mama, né? Então, aliás, era um assunto legal da gente falar aqui depois sobre o câncer de mama, tem que pegar essa pauta. Além disso, a gente sabe que os orgasmos constantes, uma atividade sexual feliz, produtiva, etc. e tal, também melhora a TPM, santo TPM, remédio. Santo remédio. Estimulem bem as suas parceiras, porque naqueles dias em que o humor delas vai pro beleléu, né? Olha a cara da Dani já, a cara dela já de TPM. E você, o homem, entra nessa tempestade, nesse maremoto, facilmente, né? Um verdadeiro O tsunami. homem é refém a essas situações. Um vulcão da Islândia explodindo em casa, assim, na tua sala, né? Sim. Então melhora muito, assim como melhora a dismenorreia, né? As dores menstruais. Cólicas, né? Cólicas Terríveis. menstruais. Então a gente sabe que, além de regular o ciclo menstrual, mulheres que praticam pelo menos sexo uma vez por semana têm um ciclo menstrual mais regular. Ou seja, se tem um ciclo menstrual mais regular, ovulam mais regularmente, então também Tem a provavelmente tem mais possibilidade facilidade é mais fértil de engravidar. engravidar. Agora, essa relação, por exemplo, tem que ser junto com o parceiro ou, por exemplo, a pessoa pode estar sozinho para ter o orgasmo, para poder ter essa vitalidade? Ou não? Você fez uma pergunta interessante, Dani, porque assim, eu acho que a gente divide as coisas assim. Se a pessoa tem... O prazer individual é algo que a pessoa tem que cultivar para ela como... porque às vezes a pessoa não tem um parceiro, né? Isso, Ela não pode sair por aí, precisa arrumar alguma coisa para ser feliz, né? Para ter vitalidade. Na Então, verdade, qualquer ela tem pessoa, sendo que ela não está envolvida com ninguém. Exatamente. Eu acho que é um todo. Então a gente tem que pensar o seguinte: pessoas que têm um bom prazer individual, fantasiam bem, exercitam essa fantasia legal, têm maior tendência a se relacionar bem com o parceiro, com a parceira. Então eu acho que isso é mais importante, porque aqui a gente está falando da coisa de atividade mesmo, de comunicação, relacionamento. Porque também melhora a autoestima, o indivíduo se sente mais seguro, o indivíduo se sente mais pleno. Tudo isso, então, por causa do relacionamento. Tem que ter, aqui nós estamos falando no caso, com o parceiro mesmo. Com o parceiro, com a parceira. Entendi. Né? É algo que estimula, porque, por exemplo, tem que ter o parceiro, porque inclusive é um exercício físico, por exemplo. Trabalha com a pelvis, né? Trabalha com a pelvis, trabalha com a musculatura do corpo todo. Inclusive... A musculatura abdominal, né? A musculatura abdominal, e você trabalha com o sistema cardiovascular muito forte. Então, a gente tem que, assim, meia hora de atividade sexual, perde em torno de 120 calorias. O que seria uma barrinha de chocolate pequena, né? Então, além de tudo, emagrece.
coisa fantástica, né? Doutor, Ela perde calorias.